E vamos para mais um capítulo de Te Dou a Vida. Nossos abraços de hoje vai para Carmen Lúcia Nunes Barros, de Porto Alegre, para Ninha Souza, do Rio de Janeiro, Dilma Silva, de Maceió, para Marilene Vieira de Sá, de Aracaju. Frase para hoje: não se esmolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se. Romanos 12:1. Agora, sem mais delongas, vamos para o nosso capítulo de hoje. Augusto desapacotou suas sacolas de compras cheias de coisas de bebê, enquanto Rosa segurava a pequena Maria. Ela pegou a levá-la ao parque para que eles pudessem então ouvir os pássaros e sentir sob as árvores. Augusto estava então fazendo as malas que eles precisavam para levar com eles. Ele disse a ela que a amava e disse que era a melhor coisa que havia acontecido com ele em sua vida. Eles então vão para o parque. Nelson chegou em casa com raiva. Ele estava com um cartão de débito em suas mãos quando ligou para o banco e disse que havia tentado comprar brinquedos para a neta e foi informado de que ele não tinha fundos suficientes. A mulher com quem ele falou fez com que ele levasse o número de cartão e a data de validade. Ele disse que sabia muito bem que tinha mais de 600 mil pesos na conta. Ela verificou e deu a má notícia de que sua conta havia caído para 30.700 Para sua resposta incrédula, ela disse que ele houve uma transferência de 600 mil para a conta de Gina na quinta-feira. Então, ele sussurrou o nome de Gina, que foi perguntado se precisava de mais alguma coisa, que disse não, obrigado, e encerrou a ligação. Ele se sentou no sofá em estado de choque e largou o telefone na mesinha de centro. Ernesto continuou a caminhar na área desconhecida do deserto. Ele bebeu o último gole de água. Alguns passos depois, ele começou a tossir. Ele cobriu os olhos contra o brilho do sol em um período desconhecido de tempo depois. Ele parecia estar perto de uma estrada de terra. Ele tirou a jaqueta e a usou para proteger a cabeça e fornecer uma sombra para sua visão. Ele tropeçou em uma rocha e se levantou novamente. Augusto e Rosa chegam em casa na casa de Nelson, sugerindo que saíssem para comer. Nelson disse que não tinha dinheiro. Ele finalmente admitiu que Gina havia esvaziado sua conta bancária. Augusto e Rosa se entreolham, nenhum parecendo surpreso. Augusto disse que pagaria. Nelson tentou recusar, dizendo: você tem contas suficientes. Rosa começou a dizer a ele o quanto Maria gostava de ir ao parque. Ele começou então a arrulhar para o bebê. Ernesto continua caminhando, protegendo sua jaqueta cinza. Tudo ao seu redor parecia seco e ressecado. Ele parecia queimado do sol. Ele olhou para cima e rapidamente desmaiou ao sol. Ele então ouviu o menino chamar seu pai. Em seu estado de confusão, ele disse o nome de Nico. O menino se aproximou dele e Ernesto não conseguia vê-lo com clareza. Ele tentou se levantar, mas não conseguia. Ele pareceu desmanhar. O menino chamou seu pai com urgência. O pai do menino chegou e mandou o filho buscar a água. Ernesto estava quase inconsciente, mas respirando. Naquela noite, o homem e sua família chamaram a polícia. Ele disse a eles que o homem que encontraram estava em seu quarto. Ernesto tremia. Havia um cobertor sobre eles de cinta para baixo. Ele parecia delirar. Os dois policiais entraram na sala e reconheceram como o homem que os federais estavam procurando. Eles tinham uma cópia de aviso de alerta com eles, então eles o confirmaram. Poucos dias depois, Pedro trouxe Helena para o apartamento que alugou originalmente. Ele o recordou e decorou completamente. Ela gostou das cores brilhantes. Ele deu a ela o armário do quarto inteiro, dizendo que sabia que as mulheres precisavam desse tipo de espaço, e disse que colocaria suas coisas no quarto de Nico. Então, não mostrou a ela o quarto de Nico, que tinha menos da metade do tamanho do quarto do casal, mas tinha uma cama com estrutura da forma de um carro, fotos de carro na parede, uma TV de tela plana. Então, Helena reclamou sobre isso, dizendo que ela não podia esperar até que Nico visse. Eles se abraçam e ela disse que tinha um telefonema informando que Ernesto queria vê-la para pedir perdão. Ela queria fechar esse capítulo de sua vida. Pedro disse-lhe que fosse isso e deixasse em paz de uma vez. Depois que ela saiu, ele sentou-se no computador para trabalhar e Esther chegou com o jantar daquela noite, dizendo que tanta coisa tinha acontecido que Helena não teria tempo de cozinhar.
Então, ele contou a ela sobre a competição e que, se vencesse, estaria supervisionando a construção dos carros da Ginette. Este ficou impressionado, mas disse que era muito longe. Ele disse que era apenas uma viagem de avião, mas também não tinha vencido ainda e era uma competição muito difícil. Ela estava prestes a começar a cozinhar quando ele lembrou que era hora de tirar Nico da escola e eles saíram. Ele disse que era apenas uma viagem de avião e que logo então retornaria. Gina estava em uma bela ressacada e jurou que não voltaria a beber. O Carlos saiu do banho meio vestido. E ela queixou-se de dor de cabeça. Ela pediu-lhe para ir à farmácia buscá-la e ele disse que não tinha dinheiro. Ela perguntou como ele faria isso. Ele perguntou se ela precisava de remédios e ela disse para tirar o cartão da caixa eletrônica da bolsa. Ele o tirou para confirmar que era o único e ela disse então o PIN. Ele repetiu e ela pediu que fechasse as cortinas. Ela abriu os olhos contra o sol. Ele fechou as cortinas, jogou o cartão contra a mão, olhou para ela por um segundo e saiu. Helena foi ver seu ex-marido na prisão. Deve ter se passado mais do que alguns dias, ele ainda não tinha queimaduras de sol. E eles falam no telefone em cada lado de uma janela. Ele disse que queria pedir perdão cara a cara para que ela não tivesse dúvidas de que ele se arrependeu. Ela disse que aceitou suas desculpas. Ele implorou que ela trouxesse Nico para que ele pudesse vê-lo e ela disse: "Claro que não. Eu não vou trazê-lo para este lugar. Não quero que ele saiba que você está na prisão." Ela passou a explicar que não queria tirar a imagem positiva que Nico tinha dele. Quando ele perguntou o que ela iria dizer a ele, ela disse que diria que ele foi para Canadá, já que eles não iriam ficar juntos. "Nicholas te ama e eu quero que ele tenha isso em seu coração. Você foi um bom pai para ele. Ele disse que seu amor por Nico era a melhor coisa de sua vida. Prometa que ele não vai me odiar." Ela disse que ele é incapaz de odiar alguém. Ele agradeceu a ela pelos anos em que foram felizes. Ela disse que eles estavam felizes até que ele fizesse o que fez. Ele disse que não queria compartilhá-la. Ela perguntou por que ele roubou a identidade de outro homem. Ele diz a ela que era ressentimento, que para Isabel ele não era ninguém. Que ela sempre o comparou ao filho. Quando ele procurou por ele e o encontrou morto, ele decidiu se passar por ele. Ele perguntou a ela se ela teria se apaixonado por um ninguém. Então se surpreendeu com a tolice da pergunta. Ela disse sim, sua origem não era importante para mim. Eu estava apaixonada por você, por todas as coisas boas. Eu teria te amado para sempre, exceto que você me machucasse muito. Então ele implora perdão, esperando que algum dia ela o fizesse. Ela diz que se ele não tivesse mais nada a dizer, ela precisaria ir. Então ela se levantou e estava prestes a desligar o telefone quando ele, em lágrimas, pediu que ela dissesse a Nico que ele fazia tudo por amor. Ela estava chorando demais e chocada. Então ela desligou o telefone. Ele não viu-a sair, pois estava olhando para a mesa à sua frente. Finalmente ele ergueu os olhos e perguntou a Deus por que a viu abandonado. Ele continuou a chorar. Andréa e Horácio esperam do lado de fora da delegacia por Irene, que saiu vestida com roupa própria, seguida por Rodolfo. Ela parecia cansada, desgastada e envergonhada. Ela agradeceu a seus pais por tirá-la de lá. Andréa disse: "Somos seus pais. Nós te amamos, não importa o que aconteça." Então Irene pediu desculpas a eles. Disse que ela já havia causado muita dor. Horácio encolheu então os ombros e disse: "Acabou." Ela agradeceu ao advogado, que disse: "Você não precisa, é meu trabalho." Então, ele se despediu e saiu com outro compromisso. Irene pediu desculpas a Horácio, que parou por um momento antes de abraçá-la. Eles saíram para voltar para a casa de Andréa. Enquanto isso, Esther estava ajudando Samuel a se preparar para o evento de premiação da competição em que havia se inscrevido. Ele estava nervoso. Pedro, Helena e Nico chegaram e Nico anunciou que iam para a Itália. O Pedro disse-lhe que não. Ainda não tinham vencido o concurso, mas iriam descobrir lá. Esther parecia que estava começando a chorar, dizendo que estava orgulhosa de seus filhos e como domingo ficaria orgulhoso deles. Então, eles deixaram a casa para o evento. No carro, no caminho de volta para a casa de Andréa, Irene disse aos pais que não voltaria para a companhia de Helena.
Ela havia pensado muito enquanto estava presa e decidiu ir a Chiapas para ajudar em um programa de voluntário para pessoas muito pobres. Ela estaria trabalhando para livrar-se de sua culpa, ajudando pessoas que precisavam de ajuda. Ela estava tentando mudar. Ela conta que não podia acreditar que tinha ficado tão mal. Horácio diz que ela havia tomado uma boa decisão. Irmã Bernardina ligou para Eduardo para avisar que Inês havia voltado para o convento, apesar de não ter vocação. Ela a conhecia melhor do que ninguém e não podia deixá-la cometer esse erro. Ela ficaria feliz com você, disse ela, e encerrou a ligação e Eduardo ficou pensativo. Dentro de uma bela igreja, Inês se ajoelhou diante de um bispo que perguntou se ela desejava participar do ministério de Jesus Cristo e entregar a sua vontade a Deus. Ela disse sim, irmã. Bernardita balançou a cabeça mais sutilmente. Você fará o voto de obediência à vontade de Deus? Ela disse sim. Você fará o voto de pobreza? Perguntou o bispo. Ela parecia quase assustada ou incrédula ao dizer sim. Você deseja fazer o voto de castidade? Ele perguntou. Antes que ela pudesse responder, Eduardo entrou com chaves atrás dela e com Marico também, em direção ao altar. Não, eu me oponho. Irmã Bernardita sorriu e disfarçou discretamente. Inês olhou para ele, todos os noviços se levantaram e o bispo disse: Como você pode se opor a este, meu filho? Não é o seu lugar. Eduardo então diz: Eu amo essa mulher, tenho certeza que ela me ama. Ele diz a ela: Você não pode se dedicar à vida religiosa. O bispo pergunta-lhe então: É verdade? Ela olha para Eduardo e diz: Você nunca me disse que me amava. Ele diz: Eu não apenas te amo, eu te adoro. Ele responde: E eu quero que você seja minha esposa. Inês não respondeu imediatamente, mas sorriu para Eduardo. O bispo diz a ela que ela queria se dedicar à obra de Deus. Ela deveria pensar seriamente. Ela deveria ouvir sua consciência, mas também seu coração. O que você diz? Então ela olha para Eduardo e diz: Eu também te amo. Eduardo olha para o bispo e diz: Melhor uma boa esposa do que uma má freira. Então ele caminhou até ela e disse: Enquanto estivermos aqui, quero lhe pedir em casamento. Não é perfeito, por favor, alguém me diga o que era. Então ele beija Inês, ainda com o hábito de novice. Na cozinha do próprio hotel em que Carlos o encalhou, Gina estava lavando pratos na cozinha. Seu chefe disse que ela precisava trabalhar mais rápido. Ela parecia estar em transe. Isso certamente deve ter sido seu pior pesadelo, que se tornou realidade. Um funcionário do banco, então, entregou um grande cheque para Isabel, provavelmente com ativos que antes pertenciam a Ernesto. Horácio estava presente. Ele perguntou o que ela planejava fazer com o dinheiro. Ela disse que estabeleceria uma base de busca de pessoas desaparecidas. Era assim que ela pretendia homenagear seu filho. Tanto Horácio como Mônica a parabenizam. Dr. Vega deu a melhor notícia para Nico. Ele está livre da doença, ele está curado. Ele havia vencido a luta contra a leucemia. Helena chora com lágrimas de felicidades. Rodolfo assistiu à coordenação de Ernesto em seu verdadeiro nome, Miguel Hernandes. Há 40 anos de prisão por roubo de identidade, tentativa de homicídio e fraude corporativa. Ele não disse nada no tribunal e nada novamente enquanto era levado para a cadeia. Ouvimos então a triste música de violência pela última vez. Enquanto Samuel voltava para o seu lugar, Helena disse a Pedro que tinha algo para lhe contar, um segredo. Ele concordou em não repetir. Ela sussurra em seu ouvido. Não, disse ele surpreso. Depois de algumas trocas de sim e não, ele a pegou e girou. Nico subiu em sua cadeira animado. Claro, Pedro olhou para Nico e disse: Você vai ter um irmãozinho. Abraços em família. E Pedro dizendo: Você fez o homem mais feliz do mundo. Eu posso, não acredito, obrigada. E há beijos e abraços de família. Que final lindo. Tonito Gineste foi apresentado por um familiar da empresa e subiu ao pódio para entregar o prêmio. Uma mulher colocou uma folha de papel no pódio e à sua frente e ele disse: Beleza, que linda beleza. O que mostra tristemente que lugar ainda é a patrocinação. O envelope foi aberto e o vencedor foi anunciado. Pedro é o ganhador. Sua foto foi colocada na tela grande. Eles lhe entregaram o troféu. Nico e Helena seguram do alto com ele.
Uma música de tema, a montagem de todos os membros do elenco, principalmente, terminou com uma cena muito linda e emocionante. Então, é isso. Te Dou a Vida é voltada a esse casal que ficou junto e que então tem o Nicolas em sua vida. Então esse é o final de Te Dou a Vida. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, se inscreve no nosso canal, ative o sininho de notificações e nos conta qual novela vocês querem para substituir Te Dou a Vida. Muito obrigada por sua audiência aqui no nosso canal. Um grande abraço, fiquem todos